Eu não acreditei, falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Medo, sim. O que eu enfrentaria? Como seria? Não me abati muito não, porque eu falei, cada um tem uma cruz para carregar. Otávio Dal Rio, 66 anos, professor de artes aposentado. Adriana Lúcia Pagotti, 54 anos, secretária. Eduardo Garcia de Figueiredo, 65 anos, produtor rural. O que estas pessoas têm em comum? A vitória de uma batalha pela vida. Eles encararam uma das doenças que mais matam no mundo todo, o câncer. Sabe, você quer ser mais forte que a doença. Isso está acontecendo comigo, eu não gostaria que acontecesse, mas eu quero vencer, eu quero sobreviver. É você acreditar, você ter fé que vai dar certo, acreditar nas pessoas que estão com você. Pensar na família, pensar nas pessoas que estão do seu lado e viver bem, procurar viver bem. Foi há 14 anos, durante um check-up, que Otávio Dal Rio descobriu um tumor no rim. O professor de artes já tinha casos da doença na família. Por isso, procurou um médico. E minha família inteira tem diabetes, colesterol, triglicérides. Aí eu pedi para ele, doutor, dá para o senhor pedir um ultrassom da próstata? Que meu pai teve câncer de próstata. Ele pediu. E quando eu fui fazer o ultrassom, era até um médico que não trabalha mais aqui em Mocó, que trabalhava com o Dr. Wilson Saboia, Dr. Marcos Fernandes, um moço fora de série. E ele quis dar uma rodada na minha barriga, dar uma pesquisada. Vamos dar uma espiada? Ainda ele falou para mim, você quer que eu vou falando para você como estão os órgãos? Eu falei, não, doutor, eu vou ficar quietinho aqui. Quando ele deu uma rodada, antes da próstata, ele achou um tumor no rim. Otávio fez uma cirurgia e retirou o órgão. Mas a luta não parou por aí. Um dia também, sem sintomas, sem dor, sem nada. Eu estava trabalhando, estava lá no museu, na Casa de Cultura. E eu senti, parecia que eu tinha água no ouvido. Sabe quando você toma banho e fica um restinho de água? Ainda eu falei pro Tiago de Jesus, que trabalhava comigo lá. Falei, nossa, Tiago, tô com uma coisa estranha no ouvido. Quando eu pus a mão, eu já percebi. 2 carocinhos bem pequenos. Aí fechou que eu tinha linfoma não Hodgkins. Aí eu assustei, né? Um nome estranho, né? Linfoma não Hodgkins. Aí corri, um médico foi me indicando o outro, sabe? Um médico foi me indicando. E eu tive muita sorte que eu só caí na mão de bons profissionais. Sabe quando a gente escuta a história como esta de Otávio e pensa, isso nunca vai acontecer comigo? Pois é, Adriana Lúcia também pensava assim. Até que um dia ela descobriu que o câncer é uma roleta russa que não escolhe vítimas. Simplesmente acontece. E aconteceu. Porque quando eu descobri isso, meu tumor já tinha 4,5 centímetros. A princípio, eu fui no primeiro diagnóstico, eles me falaram, olha, provavelmente você vai perder a mama, tá? Vamos começar um tratamento, eles não fecharam, mas eles colocam tudo isso para você. Isso eles próprios me falaram, poderia ter sido amenizado se eu tivesse feito um autoexame antes, uma mamografia, que eu comecei o tratamento com 51 anos, tá? Foi a primeira vez que eu fiz mamografia, então pode ser começado com 45 anos isso. E assim, eu tinha uma fístula e aquilo só foi aumentando, assim, embaixo da mama. Novembro de 2012, uma data que ficou marcada na vida desta secretária. Porque o tabu é muito grande, quer dizer, você nunca acha que vai dar certo um tratamento. A coisa foi... Você nunca ouviu falar nada de positivo. Até então, todo mundo sofre, é um tratamento difícil. E então, aí você tem que criar forças. Fui para um lugar muito especial, que aquilo assim me emociona toda vez, que é o Hospital de Barretos. Do outro lado está Eduardo Garcia de Figueiredo, que também enfrentou esta doença silenciosa, que muitas vezes é mascarada pela ausência de sintomas. O mocoquense teve um câncer no intestino e foi para a mesa de cirurgia várias vezes. Nunca desanimei, nunca revoltei por isso, de xingar, ficar revoltado. Aceitei numa boa e estou aqui até hoje, né? Teve medo? Não, de jeito nenhum, nunca tive medo. Eu não tenho medo de morrer, né?
Mas acho que a gente tem que acreditar, né? Eu sou católico, eu tenho muita fé em Deus, então eu agarrei na mão de Deus e estou aqui, né, meu? Estou firme aqui. Foi preciso abrir mão de muitas coisas para lutar pela vida. E em um determinado momento, o produtor rural pensou no pior. Eu fiquei 35 dias em Ribeirão, internado. Eu emagreci 40 quilos lá. Teve uma das vezes, no final do tratamento lá, eu falei para minha esposa, eu estou sentindo que eu estou piorando. Eles precisaram enfrentar os piores medos, e não foram poucos. Meu medo quando eu fui para fazer a cirurgia era esse, como eu vou ficar sem mama, isso assusta. A radioterapia, ela queima um pouquinho, eu fiz aqui no rosto, né? Até o médico me preparou, falou, olha, você vai perder saliva, porque vai matar as glândulas salivares, você vai ter que usar saliva artificial. O tratamento não foi fácil. O único inconveniente da quimioterapia é que você perde todos os pelos. Você perde tudo. Eu caí o cílio, caiu a sobrancelha, cai tudo. E judia muito do estômago. O tratamento é meio difícil, que eu fiz quimioterapia, tive que usar aquela bolsinha 2 anos, aquela bolsinha de colostomia, usei. É um negócio desagradável, difícil, mas conviver. Aí vem aquela coisa, eu vou perder o cabelo, eu vou ficar careca. Fiquei e enfrentei. É difícil? É. Como eu vou enfrentar isso? Então, se eu falar para você que não é difícil, é difícil. Cada um vivenciou uma emoção diferente. E aí fiz a primeira químio, dia 10 de dezembro. Em 15 dias, vai cair na época de Natal. Quando foi no 13º dia, entre Natal, você puxava, começava a cair. Mas caiu um pouquinho, né? Na véspera de Natal, primeiro puxa, caía de tufinho já, mas já era tufo de cabelo. Eu falei, não, eu não vou passar o Natal careca. Então, eu tomei banho, mas eu não lavei a cabeça na véspera de Natal. Eu falei, o Natal eu passo careca, depois eu tiro. Porque eu me internava sozinho no hospital, eu quis ficar sozinho. Então eu falava para o médico, doutor, senhor, eu não posso vomitar. Porque como que eu vou fazer aqui sozinho no hospital vomitando, né? Com veia pega, descendo remédio sem parar. Descia remédio 3 dias, dia e noite. Quando não era remédio, era soro, remédio e soro. Então descia junto tudo quanto é remédio para combater os efeitos da químio. Então eu ficava tranquilo, saía do hospital, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, chegava aqui em Mococa, vinha a pé até a minha casa da rodoviária, até aqui. Mas sabe o que Otávio, Adriana e Eduardo tiraram de tudo isso? Uma lição muito importante. Eles aprenderam o valor da vida e a vontade de continuar escrevendo cada um a sua própria história foi fundamental para vencer o câncer. Eles não desistiram, enfrentaram os obstáculos e enfrentaram todos os limites. E é por isso que hoje estão aqui. Falo para as pessoas que têm essa doença não desanimar, encarar numa boa, como se fosse eu encarava isso como se fosse um resfriado. Do jeito que ele vem, ele vai sair. E estou aqui firme, né, mesmo? Porque eu queria vencer, eu queria sobreviver. Queria viver. E assim, sem lamuriar, sem lamentar, por que foi comigo? Aconteceu? Vamos enfrentar. É difícil a primeira reação é difícil, o primeiro impacto, a hora que você recebe é difícil, a primeira químio é difícil. Eu tenho 2 filhos, então são eles. Eles foram a minha inspiração, a minha garra para vencer isso.